Você já sentiu que existe algo entre você e Deus? Não estou falando de falta de religião, não estou falando de não conhecer uma doutrina, não estou falando apenas de não saber o que está escrito na Bíblia. Estou falando daquela sensação silenciosa que muitas pessoas carregam por dentro. Um peso que ninguém vê, uma culpa que ninguém conhece, uma vergonha que a pessoa muitas vezes tenta esconder, uma distância espiritual que ela sente, mas que nem sempre consegue explicar. Por fora parece que tudo está normal, a pessoa leva a sua vida, trabalha, conversa, sorri, vai para a igreja, ouve as suas mensagens, tenta seguir em frente, mas por dentro existe uma pergunta que incomoda. Será que eu ainda posso me aproximar de Deus carregando tudo isso? E é exatamente aqui que Levítico 16 começa a falar profundamente conosco. Porque esse capítulo nos mostra uma verdade poderosa. O ser humano não consegue simplesmente entrar na presença de Deus carregando impureza, carregando pecado e culpa, como se nada tivesse acontecido. Deus é santo e a presença de Deus não é um lugar onde o pecado é ignorado. A presença de Deus é o lugar onde tudo aquilo que está quebrado precisa ser tratado. Antes de Levítico 16, Deus já havia falado sobre impurezas, contaminações, doenças, purificações e separações. Mas agora o texto vai mais fundo. Porque não basta apenas limpar o lado de fora, não basta apenas parecer puro aos olhos das pessoas, não basta organizar a aparência, melhorar o comportamento e esconder a dor. Existe uma culpa espiritual que precisa ser tratada diante de Deus. E é aqui que entra o dia da expiação. Levítico 16 revela que Deus não apenas mostra o problema, ele também prepara a solução. Deus não apenas revela o que precisa ser limpo, mas ele também abre o caminho para que aquilo que foi quebrado seja restaurado. Porque a grande verdade é esta: Deus não apenas mostra o que está sujo, ele também prepara o caminho para restaurar aquilo que foi quebrado. O dia da expiação é quando o pecado do povo era levado diante de Deus. Levítico 16 fala sobre um dos dias mais sagrados de toda a história de Israel, o dia da expiação. Esse não era um dia comum, não era apenas mais uma cerimônia religiosa, não era um ritual vazio feito por costume ou por tradição. Era o dia em que o pecado do povo era levado diante de Deus. Era o dia em que a culpa da nação era colocado diante da santidade do Senhor. Era o dia em que Israel aprendia que ninguém se aproxima de Deus de qualquer maneira. Nesse dia o sacerdote entrava no lugar mais santo, mas ele não entrava como queria. Ele não entrava baseado em suas próprias ideias, ele não entrava
confiando na própria justiça. Ele precisava seguir exatamente as instruções de Deus. Isso nos ensina uma verdade muito importante. A presença de Deus é santa e o pecado não pode ser tratado de forma superficial. Hoje muitas pessoas querem paz, querem paz com Deus, sem tratar o pecado. Querem presença sem arrependimento, querem perdão sem quebrantamento, querem se aproximar de Deus, mas ainda carregando aquilo que as afasta dele. Mas Levítico 16 nos mostra que Deus é misericordioso. Sim. Porém, a misericórdia de Deus nunca ignora a sua santidade. O sacerdote ele oferecia sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Antes de interceder pela nação, ele também precisava reconhecer sua própria necessidade diante de Deus. Isso mostra que diante da santidade do Senhor, ninguém aparece como inocente por si mesmo. Nem o povo, nem o sacerdote, todos dependiam da graça, da misericórdia e do caminho que Deus havia estabelecido. E então, o sangue era levado diante de Deus. Na Bíblia, o sangue representa a vida. E quando aquele sangue era apresentado, a mensagem era clara. Uma vida foi entregue no lugar dos culpados. Isso revela uma verdade profunda. O pecado tem peso, o pecado tem consequência e o pecado tem custo. O pecado não é apenas um erro pequeno, não é apenas uma falha qualquer. Não é algo que pode simplesmente ser escondido, esquecido ou tratado com frases bonitas. Diante de Deus, o pecado precisa ser expiado. Mas, ao mesmo tempo, Levítico 16 não revela apenas a gravidade do pecado, ele também revela a grandeza da misericórdia de Deus. Porque se Deus ordenou um sacrifício, é porque Deus estava abrindo um caminho. Se Deus estabeleceu o dia da expiação, é porque Ele não queria que o povo permanecesse distante para sempre. Se havia sangue sendo apresentado, é porque havia uma porta de reconciliação sendo aberta. E essa é a beleza desse capítulo. Deus mostra que o pecado separa, mas também mostra que Ele mesmo providencia o caminho para restaurar. O pecado criou distância, mas Deus criou o caminho de volta. Aqui está o centro da mensagem de Levítico 16. Havia um sacrifício capaz de cobrir aquilo que o povo jamais conseguiria resolver sozinho. Porque o povo não podia simplesmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vou tentar ser melhor. Senhor, eu prometo que daqui para frente vou mudar. Senhor, eu vou esquecer o que fiz. Eu vou compensar meus erros com boas atitudes. Não. O problema era mais profundo. O pecado não era apenas uma falha de comportamento. Era uma culpa real diante de Deus. Era uma ruptura na comunhão. Era uma barreira espiritual entre o povo e a presença do Senhor. Por isso o pecado precisava ser expiado. E expiação significa exatamente isso. A culpa sendo coberta, tratada diante de Deus, para que a comunhão pudesse ser restaurada. Isso nos ensina uma verdade que confronta o nosso orgulho. Existem coisas que o esforço humano não consegue resolver.
Existem pesos que a disciplina não remove, existem culpas que boas intenções não apagam, existem marcas que o tempo sozinho não cura. Existem dívidas espirituais que nenhuma obra humana consegue apagar. E é por isso que Deus providencia um sacrifício. Perceba, não foi o povo que inventou um caminho até Deus. Foi Deus que revelou o caminho para o povo. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é reconciliação começando no coração de Deus. Levítico 16 nos mostra que Deus não deixou o ser humano preso na própria culpa. Ele preparou um meio para que aquilo que separava fosse tratado. E quando se olha para esse capítulo, a partir da fé cristã, se entende que Levítico 16 apontava para algo muito maior. Aquele sacrifício repetido ano após ano anunciava o sacrifício definitivo de Jesus. O Cordeiro perfeito, o sacrifício completo, aquele que não apenas cobre temporariamente o pecado, mas nos reconcilia plenamente com Deus. O que o povo não podia resolver sozinho, Deus resolveu por meio do sacrifício. O que a força humana não podia apagar, a graça de Deus veio tratar. Por isso a mensagem de Levítico 16 continua viva hoje ainda. Você não volta para a presença de Deus porque conseguiu se tornar perfeito. Você volta porque Deus providenciou um sacrifício capaz de abrir o caminho. A expiação é a prova de que Deus não desistiu de trazer o homem de volta para perto. Em Levítico 16 existe uma imagem muito forte e profundamente simbólica, que é o bode emissário. No dia da expiação, 2 bodes eram apresentados diante de Deus. Um deles era oferecido como sacrifício e o outro era enviado para o deserto. Mas esse segundo bode não era enviado sem significado. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal e confessava sobre ele as iniquidades, as transgressões e os pecados do povo. Depois disso, o bode era levado a uma terra distante, para um lugar solitário, para o deserto. Essa cena carregava uma mensagem poderosa. Os pecados do povo estavam sendo levados para longe. Deus estava ensinando algo muito mais profundo através daquele ato. Deus, ele não estava simplesmente dizendo, eu vou fingir que nada aconteceu, eu vou olhar para outro lado, eu vou ignorar a culpa de vocês. Não. Deus estava dizendo, eu vou tratar essa culpa, eu vou remover esse peso, eu vou mostrar que esse pecado não precisa mais definir vocês. E isso fala muito conosco hoje. Porque muitas pessoas até acreditam que Deus perdoa, mas continuam vivendo como se ainda estivessem presas ao passado. Elas dizem que receberam perdão, mas continuam carregando condenação. Dizem que Deus as ama, mas ainda se sentem indignas. Dizem que creem na graça, mas vivem como se precisassem pagar para serem aceitas. Carregam culpa, carregam vergonha, carregam medo, carregam a sensação de que nunca serão limpas de verdade, carregam a ideia de que, mesmo depois de Deus perdoar, ainda existe algo pendente contra elas.
Mas Levítico 16 anuncia uma mensagem de esperança. Quando Deus expia, ele também remove. O perdão de Deus não é superficial. A misericórdia de Deus não é incompleta. A obra de Deus não deixa a pessoa presa ao mesmo lugar. Quando o bode emissário era levado para o deserto, Deus estava ensinando visualmente ao povo: essa culpa não fica mais aqui. Esse peso não pertence mais a vocês. E no contexto cristão, essa mensagem ou essa imagem aponta para uma verdade ainda maior em Jesus. Jesus não apenas lida com o pecado diante de Deus, ele também remove de nós a condenação que nos mantinha afastados. Ele leva para longe aquilo que prendia ou que nos prendia ao passado. Por isso você não precisa viver voltando para buscar aquilo que Deus já levou. Não carregue de volta a culpa que Deus removeu. Não abrace novamente a vergonha que Deus tratou. Não permita que o passado tenha mais autoridade sobre você do que a graça de Deus. Porque quando Deus perdoa, Ele não apenas limpa o registro, Ele também liberta o coração. Aquilo que Deus levou para longe, não precisa mais, você não precisa carregar de volta. A grande lição de Levítico 16 é esta: a restauração não termina na purificação, ela nos leva de volta para a presença de Deus. Deus não queria apenas um povo limpo por fora, Ele não queria apenas rituais corretos, Ele não queria apenas cerimônias bem feitas, Deus queria um povo reconciliado, um povo restaurado, um povo que pudesse viver novamente em comunhão com Ele. Porque o propósito da expiação não era apenas remover a culpa, mas sim abrir o caminho de volta. Levítico 16 nos mostra que Deus é santo, mas também é misericordioso. Ele revela o problema, mas também entrega a solução. Ele mostra a gravidade do pecado, mas também prepara o caminho da reconciliação. Deus não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador sem esperança. Por isso, o Levítico 16 não é apenas sobre rituais antigos, não é apenas sobre sacerdotes, sobre sangue, altar e cerimônias. É sobre um Deus que não aceita que o pecado seja ignorado, mas também não aceita perder aqueles que Ele ama. Isso prepara o caminho para Levítico 17, porque depois de falar sobre expiação, Deus começa a ensinar o povo sobre a santidade do sangue e da vida. Em Levítico 17, a mensagem se aprofunda. A vida pertence a Deus e o sangue tem um significado sagrado diante dele. Ou seja, depois de mostrar o sacrifício que reconcilia, Deus começa a ensinar como o povo reconciliado deve viver. A expiação nos traz de volta para Deus, mas a comunhão com Deus também nos chama para uma nova forma de vida. Talvez você esteja se sentindo longe de Deus, talvez exista culpa, peso ou vergonha dentro de você. Talvez você olhe para a sua própria história e pense: como eu posso voltar para a presença de Deus carregando tudo isso? Mas Levítico 16 nos mostra que Deus preparou um caminho de volta. Não é pela sua força, não é pela sua perfeição, não é porque você conseguiu resolver tudo sozinho. É porque existe um sacrifício que abriu o caminho.
E quando Deus abre esse caminho, Ele não apenas está limpando o passado, Ele está chamando você para perto novamente. Então guarde isso no coração. Deus não apenas trata aquilo que nos afastava dele, Ele nos conduz de volta ao lugar onde sempre deveríamos estar, na sua presença. Se essa mensagem falou com você, continue acompanhando esta série, porque no próximo capítulo, em Levítico 17, vamos entender por que o sangue representa a vida diante de Deus e como isso revela ainda mais profundamente o valor do sacrifício. O livro de Levítico 17, ou melhor, o livro de Levítico, está nos mostrando algo poderoso. Deus não apenas limpa, Ele nos prepara para viver novamente na sua presença. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se puder, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais alguém e vamos juntos em busca do despertar. Te espero no próximo vídeo.